Capítulo 80. Depois de jantar, Klein, satisfeito, sentou-se casualmente no sofá da sala. Ele usou um pequeno abridor de cartas para abrir o envelope que havia recebido de seu mentor. Melissa estava sentada à mesa de jantar, trabalhando duro em um problema de sua apostila, com a lâmpada a gás sendo sua iluminação. Benson estava aconchegado numa poltrona, lendo contabilidade para iniciantes. Klein se deparou com uma carta de 3 páginas, que estava prestes a ler com medo e antecipação. Muito feliz em receber sua carta. Isso me lembra dos bons e velhos tempos nos últimos anos. Infelizmente, Velshi e Naya nos deixaram para sempre. Eu assisti aos seus enterros separadamente e pude sentir a angústia de seus pais. Ambos eram jovens adultos que deveriam ter futuros belos e brilhantes à sua frente. O destino é sempre tão imprevisível. Ninguém pode saber o que acontecerá em seguida. Eu fui aprendendo mais à medida em que envelheci, e posso sentir cada vez mais a fraqueza e o desamparo da humanidade. Em relação à informação histórica que gira em torno do pico principal de Ornassis, lembro-me de que o arqueólogo John Joseph publicou uma monografia detalhando, o que inclui seus relatos do tempo em que passou no pico principal de Ornassis. Ele descobriu alguns edifícios antigos com mais de 1000 anos de idade. O que envergonha todo historiador e arqueólogo é nossa incapacidade de datar com precisão a época. Só podemos fazer uma estimativa grosseira baseada no estilo da arquitetura, nas características dos murais e em alguns textos que conseguimos decifrar. É inacreditável que um pico de uma montanha tão alta tenha tido humanos vivendo nela. O Sr. Joseph possui ampla evidência para provar que esses humanos desenvolveram uma civilização que podem chamar de própria. Quanto aos detalhes, é difícil descrevê-los completamente nesta carta. Sugiro que você tente pegar emprestado a monografia na biblioteca de Weevil. Confie em mim, a doação de Sir Weevil para essa biblioteca fez com que ela tenha mais livros em sua coleção do que a construída pelo governo da cidade. O título da monografia é Pesquisa das Relíquias do Pico Principal de Ornassis. É publicado pela editora Loen. Além disso, há alguns artigos que discutem assuntos relevantes, eles são publicados nos periódicos Nova Arqueologia, Resumo da Arqueologia. A questão exata e o volume do periódico são reticências. Klein leu todas as palavras e repetiu os nomes da monografia e do papel para si mesmo. Imediatamente depois, ele encontrou um papel e um envelope, além de uma caneta tinteiro, antes de expressar sua gratitude. Melissa, me ajude a enviar esta carta. Aqui está o dinheiro para os selos. Klein colocou o envelope lacrado e mais do que o suficiente para os selos na mesa de sua irmã. Melissa sorriu depois de dar uma olhada. Klein, selos não custam tanto assim. Sim, os selos não, mas uma garota deveria ter alguma mesada. Klein respondeu com um sorriso. Acredito que Selena tenha mencionado isso para você. Percebendo que Melissa estava prestes a protestar, ele rapidamente acrescentou. Ele pode ser usado para comprar os materiais e ferramentas que você precisa. Ferramentas, Melissa repetiu suavemente de novo e de novo antes de lançar seu olhar de volta para seus livros. Tudo bem, ela respondeu enquanto assentia imperceptivelmente. Os cantos da boca de Klein imediatamente se curvaram para cima enquanto caminhava rapidamente de volta ao sofá. Excelentes habilidades de persuasão. Você identificou com precisão a fraqueza de Melissa. Benson deu um joinha e disse com uma risada reprimida. Klein limpou a garganta e disse com toda a seriedade. Então, como devo convencê-lo? Seu autoestudo deve enfatizar a linguagem e a literatura antiga. É claro que matemática básica e lógica são igualmente importantes. Klein estava muito confiante sobre a direção geral na qual os próximos exames de funcionários públicos
se focalizariam, de acordo com o currículo das escolas públicas e escolas de gramática, bem como o material testado nas admissões em faculdades. Benson tocou seu couro cabeludo e disse com um sorriso autodepreciativo: "Me sinto como um babuíno de cabelos encaracolados diante desses livros. Mas eles são realmente úteis", refutou Klein com um sorriso determinado. Naquele momento, Melissa largou a caneta tinteiro, se levantou e foi até o sofá. "Benson, Klein, este domingo é o aniversário da Selena. Ela e seus pais querem convidar todos nós para sua casa, para um jantar. Vocês dois estão livres?" "Sem problemas", respondeu Klein depois de pensar um pouco. Ele poderia aproveitar a oportunidade para se familiarizar com os amigos de sua irmã, o que poderia permitir que ficasse a par da situação se algo acontecesse com ela. "Eu também", disse Benson enquanto penteava os cabelos com os dedos. "Parece que teremos que pensar em um presente de aniversário para a senhorita Selena." Klein sorriu. "Isso deve ser deixado para Melissa. Ela conhece a senhorita Selena melhor do que nós. Além disso, o que precisamos fazer é o que um cavalheiro deve fazer: pagar por ele." Esta é a primeira vez que eu ouço alguém descrever a preguiça de uma maneira tão agradável, disse Benson, balançando a cabeça e rindo. Klein retornou o sorriso. Este é o propósito da linguagem e da literatura antiga. Benson nunca esperou que Klein retornasse ao assunto em questão, deixando-o momentaneamente sem palavras. No dia seguinte, Klein usava seu terno formal barato e segurava sua bengala preta incrustada de prata enquanto subia as escadas e chegava à entrada da companhia de segurança Blackjorn. Seu smoking já havia sido enviado aos alfaiates. Klein estava prestes a cumprimentar Rosanne quando viu o capitão Dan sair da divisória. "Bom dia, Klein. Teve uma boa noite de sono?" perguntou Dan com preocupação. Klein respondeu honestamente: "Melhor do que eu esperava. Eu nem sequer tive pesadelos. Mas ainda me sinto pesado e um pouco enojado quando me lembro." "Muito bom. Fico sossegado em ouvir isso", respondeu Dan com um sorriso, assentindo. Depois de conversar sobre o clima, ele levantou uma questão. "A Catedral Sagrada respondeu ao meu telegrama. A Eur, Lorota e companhia escoltaram imediatamente o artefato selado 2049 e o caderno da família Antigonos de volta a Backlund. Eles também enviaram um falcão noturno adicional ontem à tarde por uma locomotiva a vapor para ajudar. Eu acredito que eles já devem ter partido." "Já partiram? Isso significa que estou completamente livre do caderno traumatizante da família Antigonos?" Klein ficou surpreso. Ele achou a situação atual surreal, como se estivesse sonhando. "Isso é mais relaxante do que eu imaginava. É improvável que haja alguma consequência posterior, certo? Que a deusa os abençoe e que eles tenham uma jornada tranquila." Depois de alguns segundos em silêncio, Klein fez o gesto da lua carmesim no peito. Dan usava seu chapéu e apontou para a porta. "Eu tenho que patrulhar o cemitério de Rafael. Esqueci uma coisa. As investigações de Leonard e do departamento de polícia deram frutos. Eles encontraram o condutor da carruagem que os levou. Confirmamos sua residência temporária na cidade de Tingen, mas eles foram bastante cautelosos, não deixaram para trás nenhuma pista valiosa." "Como esperado de uma organização secreta antiga", disse Klein melancolicamente. Dan assentiu e virou-se para a porta. Ele parou 3 segundos depois e virou a cabeça. "Além disso, a Catedral Sagrada precisa de outros 2 ou 3 dias antes de nos notificarem sobre sua inscrição para se tornar um membro oficial. Isso é tratado por um departamento diferente, separado daquele que lida com o caderno da família Antigonos. Eles têm diferentes níveis de eficiência." "Entendo", respondeu Klein com sinceridade.
Enquanto isso, ele ajudava seu capitão a adicionar internamente. Lembre-se de enviar o pedido de indenização hoje. Assistindo Dan sair, Klein ouviu Rosanne, de cabelos castanhos, exclamar: Deusa! Klein, você está se tornando um membro formal? Não faz nem um mês que você se juntou a nós. Klein sorriu. Depois que eu consumi a poção vidente, era só uma questão de tempo. Isso é razoável. Rosanne caiu em transe por alguns segundos antes de suspirar de repente. Eu estava rezando para que você terminasse suas lições de misticismo para que pudesse ser adicionado à lista de guarda ao arsenal, mas... Deusa, eu tenho que estar de plantão a cada 2 dias. Eu não sou um sem sono. Minha pele, meu estado mental. Deusa, me salve. Você não deveria estar bem familiarizada com esse estilo de vida? Antes de eu entrar, sempre foi você, Brett e o velho Neil que se revezavam, certo? Perguntou Klein, intrigado. Rosanne balançou a cabeça com um olhar deprimido. Não, eram 4 anteriormente, 5 antes disso. Infelizmente, Kenley escolheu se tornar um sem sono. Viola escolheu não estender seu contrato no mês passado e se juntou à companhia Coinoel de maquinaria. Ela é uma garota talentosa quando se trata de criação, só lhe faltava a oportunidade e o dinheiro. 5 anos como funcionária civil permitiram que juntasse o suficiente. Dito isso, Rosanne de repente olhou para Klein e riu com a boca coberta. Eu pensei em uma boa solução. Klein, case-se o mais cedo possível. Então, acidentalmente exponha o segredo de Beyonders a ela. Isso é considerado um vazamento muito pequeno, então não haverá nenhuma penalidade particularmente pesada. Afinal de contas, quem poderia mentir para a pessoa com quem compartilha a mesma cama por longos períodos de tempo? Você pode apresentá-la a nós quando isso acontecer e a tornar uma funcionária civil. Mas que plano perfeito! Os cantos da boca de Klein se contorceram. Senhorita Rosanne, você também pode rapidamente encontrar um marido. Deve ser ainda mais fácil. Acredito que você tenha os meios adequados para divulgar o segredo para ele. Os olhos de Rosanne se arregalaram e ela ficou boquiaberta quando ouviu. Como poderia? Casamento é um assunto muito sério. Eu tenho que escolher cuidadosamente e observá-lo durante um período de tempo para garantir que ele seja bom. Não foi isso que você disse há um segundo atrás. Klein não se incomodou em se envolver em sofismas com Rosanne. Ele sorriu enquanto se envolvia em uma pequena conversa antes de se despedir e se dirigir ao subterrâneo. No arsenal, ele viu o velho Neil lutando com seu café moído à mão. Então, ele se sentou e esperou pacientemente. Logo você será um membro oficial, certo? Perguntou o velho Neil casualmente enquanto filtrava o café. O capitão disse que outros 2 ou 3 dias são necessários. Ainda é uma questão de saber se a Catedral Sagrada vai aprová-lo, comentou Klein francamente. Velho Neil deu uma gargalhada. A Catedral Sagrada não negará casos como estes, especialmente quando você já é um Beyonder. Com isso dito, ele virou a cabeça e encarou Klein, dizendo com uma risada. Você precisa estar mentalmente preparado. Há um ritual que todo membro oficial dos Falcões Noturnos tem que passar. Eles têm que completar uma missão sozinhos. Claro, Dan definitivamente escolheria as mais fáceis e simples para um novato. Além disso, você é um Beyonder do tipo suporte. Ponto.